E aí, você também fez que nem eu e maratonou Demolidor, terceira temporada na Netflix, e agora tá curioso para saber os easter eggs e curiosidades? Então vem comigo que a gente vai mostrar como que foi essa temporada. Bora lá! Fala galera, beleza? Raciocinando mais uma vez, eu sou Nando Rodrigues e você está aqui no canal da Raciocinando, no nosso quadro Raciocinerd, e hoje a gente vai falar sobre essa temporada de Demolidor. A terceira temporada pela Netflix. Logo que sai a primeira temporada de Demolidor, que foi anunciado que ia ter uma parceria com a Netflix, a gente ficou muito surpreso, porque a gente já sabia a qualidade da plataforma da Netflix e uma parceria com a Marvel, né? A gente já tava tendo Capitão América, Homem de Ferro, Vingadores e vários outros filmes de alta qualidade, né? E quando anunciaram a série do Demolidor, que particularmente é o meu herói favorito da Marvel, é mais do que Homem-Aranha, do que Capitão América, Homem de Ferro, o Demolidor é meu favorito. Eu fiquei muito feliz e assim que saiu, maratonei a série. E hoje isso virou meio que um hábito, né? Há um certo tempo atrás a gente ficava naquela de assistir uma vez por semana, né? Mas agora a gente maratona séries, né? Netflix que implementou isso nas nossas cabeças. Então vamos lá falar diretamente sobre a série. E antes disso, não esquecendo, pra você que não conhece o canal, não esquece de deixar o like e se inscrever, que a gente tá começando com esse canal, com esse formato aqui recentemente. Em breve a gente vai estar trazendo muitos outros vídeos, quadro da Raciocinerd, Raciocinema, e outros vídeos também falando sobre empreendedorismo, marketing digital, produção audiovisual e vários outros conteúdos. Fechou? Então bora lá! Pra você que ainda não sabe, essa terceira temporada foi muito baseada nessa HQ, A Queda de Murdoch, que eu já tinha ela desde 2014, 2015, se eu não me engano, que eu comprei quando saiu essa coleção de graphic novels da Marvel. E, a história é muito boa. E ela traz uma conexão direta com a primeira temporada de Demolidor. A gente pode ver nessa temporada a evolução de vários personagens que nos foram apresentados já. Principalmente o próprio Matt Murdock, a Karen Page, o Nelson. E principalmente, cara, o Rei do Crime. Wilson Fisk agora. Na primeira temporada, se a gente já ficava com medo dele, cara, teve episódio que eu fiquei arrepiado, né? De tão poderoso que ele é, sem usar exatamente a força, sabe? Pra mim, assim, muitos podem falar o que for, mas pra mim ele é o melhor vilão da Marvel. Tá pau a pau com o Thanos. É que o Thanos, ele tem poder mesmo, né? Agora o Rei do Crime, ele usa de outro tipo de poder. E tudo que ele faz, os caras vão fazer uma coisa, ele já tá 5 passos à frente. O próprio Matt, ele fala isso em um dos episódios. Então a gente vê a evolução de vários desses personagens com o passar da série, né? E essa temporada, ela pode até ter começado um pouco mais lenta, assim, mais devagar nos primeiros episódios, mas é bom pra gente sendo introduzido alguns personagens, como o próprio agente do FBI, o Nadim, e também o agente Poindexter, que são agentes do FBI. Esse Poindexter, você muito bem sabe, né? Que ele depois acaba se tornando o nosso querido e amado e odiado também vilão mercenário dos quadrinhos. Mas o que eles fizeram com ele na série, logo a gente vai comentar. E a Karen Page também, ela continua com sua jornada, né, como jornalista. Ela evolui bastante também. Ela se torna uma jornalista conceituada, né? E o Fogg Nelson, cara, esse pra mim, antes o meu advogado favorito era o Matt Murdock, né? Eu ficava entre ele e a mulher Hulk, né? A She-Hulk. Mas o Fogg Nelson na série, ele foi muito bem representado. Ele cresceu demais, evoluiu bastante. Dá uma limpada no suor que tá começando. E ele cresceu bastante na série. Nossa, eu fiquei muito impressionado como ele evoluiu. Eu fiquei, cara, ele é um advogado incrível mesmo. E essa temporada, pra mim, foi uma das melhores, cara. De todas as séries da Netflix, pra mim, as melhores são o Demolidor, primeira temporada, o Justiceiro também, a Jessica Jones, primeira temporada, e o Demolidor, segunda temporada também. Mas essa da terceira, ali tá, pra mim, tá junto com essas, e talvez até acima de algumas ali também, que eu acabei de citar. Galera, seguinte, agora a gente vai falar um pouco sobre essa temporada, mas já avisando, teremos spoilers. Então, por favor, se você ainda não assistiu, segura o vídeo nesse minuto e deixa pra assistir o resto depois que você tiver assistido tudo. Fechou? Então bora lá! Vamos nos aprofundar um pouco mais em cada personagem que nos foi apresentado nessa temporada, começando pelo mercenário. Ele é o Wilson Battle, o ator, que inclusive ele foi cotado para ser o Capitão América, quem diria? Ele até falou esses dias que ficou meio chateado na época porque ele chegou a vestir o traje do Capitão América, fez os testes finais, quase foi, gravou algumas coisinhas, mas no final das contas fecharam o contrato com o Chris Evans, que já tinha sido Tocha Humana. Ele ficou muito chateado, ele falou que o mundo dele desabou, mas hoje ele se sente muito feliz por estar interpretando outro personagem na Marvel e podendo dar sua visão para esse personagem, no caso, o grande mercenário. Então na série ele começa como um agente do FBI, tem até um episódio que o Wilson Fisk pesquisa sobre o seu passado, que aquilo, cara, o jeito que a Netflix e a Marvel TV conseguiram trazer pra gente foi incrível, porque ele lendo os documentos, imagina, então a gente consegue mergulhar junto com o Wilson Fisk nesse passado do Poindexter, do Dex, né, no caso. A gente consegue sentir uma empatia por ele, apesar dele ser meio maluco, assim, meio psicopata desde jovem, a gente consegue, sabe, ficar mais próximo dele, no caso, né, e isso foi uma coisa que eu gostei bastante, sabe, uma característica que eu não vi ainda nos quadrinhos em relação ao mercenário, então gostei bastante.
Agora falando sobre a Karen Page, teve um episódio exclusivo totalmente pra ela. Quando eu vi o título do episódio, Karen Page, eu falei, deve falar sobre ela. Mas o episódio inteiro foi sobre o passado dela. Alguns pontos soltos que tinham ficado desde a primeira e na segunda temporada, eles iam soltando uma coisinha ou outra. Até um episódio do jornal, porque eu tive que maratonar também a primeira e a segunda temporada do Demolidor e também os Defensores. Tive que assistir tudo de novo. E tem alguns episódios que o chefe dela lá no jornal vê que o Ben Urich, ele tinha juntado umas matérias lá e ele já sabia um pouco sobre o passado. Eu ficava, caramba, o que tem nesse passado dela? E finalmente é revelado o passado dela. Num acidente, ela tava drogada, chapada e eu até dei risada, mas infelizmente ela acaba matando o próprio irmão no acidente. Hello, darkness, my old friend. Inclusive também ela revela pro Fogg e pro Matt que foi ela que matou o Wesley. E eu acho que o momento mais espetacular é quando ela fica frente a frente com o rei do crime, com o Wilson Fisk, e fala na cara dele que matou o melhor amigo dele com 7 tiros, que foi 7 tiros justamente pra ter a certeza que o cara ia estar morto. É pesado. Agora falando um pouco sobre o Fogg Nelson, a gente vê um pouco sobre o background dele, a sua família. A gente descobre que ele tem um irmão, que na verdade nos quadrinhos não tem um irmão, né? Mas na série eles quiseram trazer um pouco mais de profundidade pro personagem. Não tiveram tanto destaque a família, mas foi bom pra mostrar um pouco sobre esse lado dele. Inclusive o irmão dele, ele assume o açougue da família e o Fogg ainda fica nesse dilema se ele vai contra o rei do crime ou não, porque a família dele também tá sendo ameaçada. Então foi uma subtrama muito interessante também. Wilson Fisk. Ele que foi o grande vilão dessa temporada ao lado do Mercenário, mas o Mercenário foi mais como um capanga dele, né? Mas o Wilson Fisk, nossa, ele tava muito poderoso, incrível demais. Ele com as suas tramóias, anotações, planos mirabolantes, conseguiu sair da prisão. Quando os agentes do FBI acharam que tava fazendo uma coisa boa pra cidade de Nova York, pra Hell's Kitchen, no final eles descobriram que estavam sendo manipulados, só que daí já era tarde demais. Não dava pra reverter a coisa, e o Wilson Fisk, quando foi ver, ele já estava mandando em todo mundo, em todo o FBI. Cara, ele conseguiu corromper o FBI. E pra mim uma das partes mais legais assim foi quando os agentes do FBI estão numa sala, o agente Nadim, que é um dos personagens que tem até um pouco mais de destaque, os coadjuvantes, né? Ele entra na sala e quando eles citam o nome do Wilson Fisk, eles falam assim, não, aqui não podemos chamá-lo assim. Ele gosta que o chame de Rei do Crime. Finalmente temos o Rei do Crime na série. Inclusive ele usa a sua roupa clássica. Ele coloca finalmente o terno branco, até com a camisa preta por dentro, e usa a rosa vermelha dos quadrinhos. Nossa, essa temporada foi um show de referência. Fiquei muito feliz. Nessa temporada a gente tem algumas referências claras a esse quadrinho A Queda de Murdoch e também O Diabo da Guarda, que foram duas das HQs que foram baseadas nessa temporada. Temos algumas cenas como referência clara, que eu vou estar deixando aqui pra vocês darem uma olhada. Uma delas é quando o Rei do Crime, ele tem lá seus monitores e ele fica observando tudo que acontece em Nova York, nas câmeras da cidade, e nos quadrinhos isso acontece muito bem. Uma referência à própria Queda de Murdoch é que, na verdade, a principal trama, né, dessa saga é que a Karen Page, ela revela a identidade secreta do Demolidor em troca de cocaína. Exatamente. Ela foi pra Hollywood pra tentar sua carreira de atriz, o que na série é trocada pela carreira de jornalista, né, na verdade. Até hoje nunca foi falado o fato dela ter ido pra Nova York. Tem um episódio focado nela, que na verdade é pra ela terminar sua faculdade. Na trama mesmo, eles trocam a questão dela querer ser atriz por ela ser jornalista. Eu achei interessante também essa substituição. Na série eles trocam, na verdade, quem descobre a identidade do Demolidor é o próprio Rei do Crime. Ele descobre sozinho. Inclusive, na série tem uma parte que o próprio Matt Murdock, ele rouba a carteira do amigo dele, do Fogg Nelson, e usa a identidade dele de advogado, aqui do Brasil seria a OAB. Ele usa pra poder entrar na prisão e falar com um dos prisioneiros, pra poder descobrir um pouco mais sobre as tramóias do Wilson Fisk. Só que nessa depois, como a prisão inteira é comandada pelo próprio Rei do Crime, ele é pego, ele é encurralado numa sala e acaba tendo que lutar pra se defender. E nisso tinha uma câmera. E essas câmeras captam a imagem de um cego lutando como um ninja contra, sei lá, 10 caras. E aí o Rei do Crime junta A mais B e acaba descobrindo que ele é o Demolidor. Temos também uma cena que foi totalmente tirada dos quadrinhos, que é quando um táxi que o Matt Murdock tava, ele cai no rio. E depois ele some, então o Rei do Crime descobre que ele ainda está vivo. E essa cena foi diretamente tirada dos quadrinhos também. Outra referência direta é quando o Potter, ele é pressionado pelo Rei do Crime a fazer um segundo uniforme. Ele ainda fala assim, mas tem a Betsy e tal, não sei o que. O Rei do Crime promete que não vai fazer nada com ela, contanto que ele faça um segundo uniforme pra ele poder usar. Que no caso, depois, ele entrega para um capanga dele, que era um cara que tava preso lá, que tava encarcerado, pra poder atacar depois a Karen Page e o Fogg Nelson. Só que no caso, nas HQs era um outro qualquer. Só que na série eles fizeram isso com o Mercenário. E eu achei incrível, porque eles conseguiram fazer uma ligação muito aprofundada. E agora falando um pouco sobre essa HQ, Diabo da Guarda, não foi totalmente inspirada nessa HQ, né? Mas tem muitas referências nela. Até porque nessa HQ tem muitos outros super-heróis da
Marvel. Tem o Doutor Estranho, tem o Mistério, o próprio Homem-Aranha, Peter Parker aparece também. Então acho que por questões de direitos, orçamento, acabaram não envolvendo. Mas tivemos várias referências, como principalmente a luta do Mercenário contra o Demolidor na igreja. Essa luta foi tirada diretamente dessa HQ, porque muitas coisas que aconteceram, lógico que eles trocaram uma coisa ou outra, né? Mas na hora que o Mercenário, ele ataca o bastão do próprio Demolidor pra acertar uma pessoa e outra pessoa pula na frente. Você já sabe de quem eu tô falando. Na série, quem morre é o padre. Nossa! O cara matou um padre, velho. Quando eu assisti isso, eu comecei... Não vou dizer que eu chorei, mas correu um pouco de suor pelos meus olhos, sabe? E na HQ, na verdade, e quem é acertado pelo Mercenário é a própria Karen Page. E eu assisti a série rezando, falando, por favor, não mata a Karen Page, por favor, não mata ela, porque ela tava ficando muito boa, essa personagem tava crescendo demais na série. E eu tava com muito medo de matarem ela. E no final das contas, você que já assistiu a série inteira sabe que ela não morreu. Ufa. Mas então, o Mercenário acerta, ele mira o bastão pra acertar o Demolidor e a Karen Page pula na frente e é acertada. E isso, nossa, foi muito emocionante. Inclusive na cena final, é uma das cenas finais do último episódio, quando estão todos na igreja reunidos pro velório do padre. Nas HQs, o velório é feito pra Karen Page, então fizeram essa troca aí, mas ficou bem parecido. E uma das referências mais claras do Demolidor é na última página dessa HQ do Diabo da Guarda, quando ele vai se confessar com o padre, e o padre até pergunta, faz quanto tempo que você não se confessa e tal? Ele fala assim, não há perdões, não há desculpas para um pecador. E é até uma clara referência que passa, inclusive, na cena pós-crédito de Punho de Ferro, em que ele vai se confessar que ele quer deixar o diabo sair. Então essa temporada fala muito disso, quando o Matt Murdock ele deixa de lado a identidade do próprio advogado Matt Murdock e decide se incorporar o Demolidor em si, o demônio de Hell's Kitchen, no caso, né? Muito dessa trama em cima do rei do crime indo atrás da identidade do Matt Murdock. Então depois que ele descobre quem é o Demolidor, ele faz de tudo, ele consegue fazer uma tramóia ali pro FBI correr atrás do Matt Murdock. Então ele não tem pra onde ir. Eu achei muito legal também essa sacada que eles usaram, né? A forma que eles substituíram, adaptaram tudo dos quadrinhos, então tem muita referência lá, tem muita coisa boa. E eu fiquei muito satisfeito com essa temporada, que pra mim foi uma das melhores das séries da Marvel da Netflix. E é isso aí, galera. Eu acho que eu falei bastante, mas consegui resumir bem a minha visão, essa análise aí que a gente fez em cima de alguns pontos dos quadrinhos que estão na série e nessa temporada. Espero que você tenha gostado de estar conferindo aqui. Se você é novo no canal e está vindo pela primeira vez devido a alguma recomendação do YouTube ou pela pesquisa, não esqueça de se inscrever no canal, dar um like também, ativar o sininho, que em breve a gente vai estar trazendo bastante conteúdo nerd, que eu sei que a galera gosta bastante. Estaremos trazendo também muitas produções de cinema, né? Pra quem não sabe, a gente lançou o filme A Lenda de Fênix, que é um fanfilme baseado nos Cavaleiros do Zodíaco, focado no personagem Ikki de Fênix. Então, se você ainda não assistiu, a gente vai estar deixando o card no final para você estar conferindo também os outros vídeos nerds que a gente tem postado e muito desse universo do cinema independente que a gente traz para vocês. Fechou? Obrigado, galera, e nos vemos no próximo vídeo da Raciocinando. Valeu!